aqueles que nascem, né, da família de Deus. Eles nascem por meio da fé. É importante aqui a gente citar o texto de Romanos, capítulo 10, versos do 8 ao 10, para a gente entender como que acontece essa conversão. Né? Como que uma pessoa ela se converte a Jesus. Romanos capítulo 10, versículo do 8 ao 10, diz assim, olha, porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Aí ele vai falar agora como que uma pessoa, ela se converte. Então ela precisa da fé para converter. Mas aí, quando uma pessoa crê, ela confessa. E aí ele fala assim, olha, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor. O que é o Senhor? O Senhor é aquele que ele entra no centro da nossa vida. Ele está ali como Senhor, como aquele que dá a direção para a nossa vida. Muitas pessoas aceitam Jesus de muitas formas. Elas querem as bênçãos do Senhor, mas não quer o Senhor dirigindo a vida dela. Aqui está dizendo Senhor. E em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos. Então crê que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Algumas pessoas pensam que isso é história, que não aconteceu, mas Jesus ressuscitou. Tem que crer nisso para receber a salvação. E não é se, é crer, é, sabe, ter convicção. Jesus realmente ressuscitou. Porque com o coração se crê, ele vai explicar aqui, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com o coração a gente crê, o coração para o judeu você sabe que é o interior, né, é o espírito. Então, crê com o coração e confessa com a boca a respeito da salvação. Quando uma pessoa então ela aceita Jesus como seu Salvador, o que acontece? A natureza dela muda. A pessoa ela aceita Jesus, a natureza dela muda. Parece que está tudo igual, mas não está. Está diferente. Ela nasce de novo no Espírito. E o Espírito Santo então vem habitar nela. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor, vem habitar na pessoa. Então não é hotel. Fala para o irmão, você não é hotel. Fala, você é a habitação de Deus. E é interessante isso, toda vez que eu falo nisso, eu lembro do testemunho da minha mãe. Que a minha mãe, ela estava estudando para ser freira, depois orou, falou com Deus, Deus direcionou para ela sair do convento, ela se casou depois de um tempo, e um dia, passando por muitas dificuldades, os crentes passam na frente da casa dela e oferecem para ela fazer uma oração na casa, eles entram, ela fica com medo, quer que os nossos irmãos lá, os cristãos, saiam da casa, porque o meu pai estava próximo de chegar e meu pai era meio violento, né? Meu pai era viciado em bebida, ele às vezes chegava bêbado em casa, às vezes quebrava as coisas em casa, e ele estava próximo de chegar e ele não gostava de crente, então minha mãe pega e fala para os irmãos saírem, mas os irmãos falam, você quer aceitar Jesus? Ela falou, então eu vou aceitar Jesus. Ela aceita Jesus para que os irmãos vão embora. Só que a minha mãe toda semana ia no centro de Macumba. Ia lá no espiritismo. E aí ela pega, aceita Jesus ali, de uma forma meio estranha, né? E os irmãos vão embora. Fala, depois nós volta aqui. Tá, outra hora vocês voltam, mas tem que ir embora agora. Minha mãe foi naquela noite, ela foi até o centro. E quando ela chegou lá, o pessoal fazendo lá os trabalhos dele, nada do pai de santo vir até minha mãe. E fez os trabalhos lá. Quando terminou, minha mãe foi até o pai de santo e falou assim, ô seu Manuel, por favor, o senhor conseguiu fazer alguma coisa por mim? Hoje? E ele falou, olha, Dona Ieda, deixa eu te falar uma coisa. Desde a hora que a senhora chegou, eu não consegui fazer nada para ninguém. Ah, por quê?
Falou, porque na hora que você chegou um homem de branco junto com você. E ele não deixou fazer mais nada. Não deixou fazer mais nada. Então hoje eu só enrolei aqui. Não fiz nenhum trabalho para ninguém. Agora eu quero dar um conselho para a senhora. Não volta mais aqui, não. E a partir dali, a minha mãe saiu então daquele lugar. Os cristãos lá, os crentes, voltaram na casa dela, levaram ela para a igreja de Deus Pentecostal do Brasil, uma missão americana, onde meu pai também, depois de alguns meses, se converteu de uma forma sobrenatural. E também houve uma mudança muito grande. Então, quando uma pessoa aceita Jesus, é isso que acontece. O Espírito de Deus vem habitar nela e algo começa a ser transformado. Mas engraçado, o corpo dela continuava do mesmo jeito, ela ainda tinha uma enfermidade no pé, estava tudo igual. Estava tudo igual. Mas uma coisa, a Bíblia fala nesse texto. Quando João fala dos filhinhos, ele fala, olha, eu vos escrevo, filhinhos, eu vos escrevo, porque os seus pecados estão perdoados, por causa do seu nome. Nome de quem? Do nome de Jesus. Os pecados são perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz. Só que a partir da conversão, a pessoa se converte, ela converteu, vai haver uma luta. Começa a haver uma luta entre o espírito e a carne. Está lá em Gálatas capítulo 5, versos 16 ao 18. A Bíblia diz, digo, porém, andai no espírito. Olha só, andai no espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o espírito. Aqui é um termo de guerra, né, de luta. A carne milita, ela luta contra o espírito. E o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si. Para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Às vezes você quer fazer alguma coisa que realmente vai ser bom para você. Vai ser bom para a obra de Deus. Vai ser bom para alguém, para o próximo. Mas há uma guerra, há uma luta. Por exemplo, um vício que você precisa de se libertar. Você converteu, mas ainda às vezes tem alguma coisa que você precisa se libertar. Às vezes algum tipo de pecado que você não consegue se libertar. Às vezes você está anos na igreja e tem pecados que você não consegue largar. E aqui então, você nasceu de novo. Você aceitou Jesus como seu Salvador. Mas há uma guerra dentro de você. Deus quer que você seja liberto, mas você não está conseguindo. Aí ele fala, olha, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Que lei é essa? É a lei, essa lei que ele acabou de falar, da carne. Porque a gente está na carne, você tem a sua carne, vai ter a sua carne a vida inteira. Não adianta você pensar que você vai virar anjo, né? E vai sair voando por aí. Não vai. Você vai continuar tendo uma carne, você vai continuar passando por provações, por tentações. Mas ele está falando, mas se você andar pelo Espírito, você não vai andar debaixo dessa lei, da lei da carne. Você vai andar debaixo da lei do Espírito. Amém? Portanto, aqui o que ele está mostrando para a gente lá, João, quando ele fala lá, filhinhos, o primeiro fator é que então todos os filhinhos ali, esses filhinhos são todos os cristãos, que se converteu há 50 anos atrás e o que se converte agora. Tá bom? Esse é o primeiro fator da palavra filhinhos lá. É dirigido a todos os discípulos de Jesus. Mas tem outro fator nessa palavra filhinhos, que a gente precisa de considerar. Filhinhos, ele está querendo dizer assim, ó, nós começamos como filhinhos, mas não devemos continuar como filhinhos. Você já pensou se sua mãe tivesse te gerado e você fosse um bebezinho a sua vida inteira? Como que ia ser esse negócio? Então, o que é o natural? O natural é, nós somos gerados e nós vamos crescendo.
Nós vamos crescendo, nos tornamos crianças, nos tornamos adolescentes, jovens, nos tornamos adultos. A palavra filhinhos aqui, então, significa nascidos, né? Essa palavra filhinhos. Só que a gente não deve parar por aí. Fala por irmão, você não pode parar por aí, irmão. Porque agora que você aceitou Jesus, você precisa do quê? Você precisa de vencer o mundo. Amém? Nós precisamos vencer o mundo. Só que a gente não vai vencer o mundo se a gente não crescer espiritualmente. E aí o João agora começa a falar, então, olha só. Primeiro ele chama de filhinhos. Filhinhos, eu vos escrevo para que vocês saibam que os vossos pecados são perdoados por causa do nome, do seu nome, do nome de Jesus. É perdoado. Agora ele vai começar a falar de novo, né? Ele vai começar a falar. João ele fala então agora de 3 níveis espirituais. Essas 3 que vão se repetir são 3 níveis espirituais. Que é o quê? São os pais, são os jovens e são os filhos, tá? Inclusive ele vai repetir a palavra filhinho. Só que a palavra filhinho que ele repete não é a mesma lá de cima, do versículo 12. Então esse nível espiritual a gente encontra nas igrejas. A igreja de Jesus. Existe uma igreja só que é a igreja de Jesus. Existem várias denominações, mas existe só uma igreja. A igreja de Jesus. Né? E ali a gente vê então os pais, os jovens, os filhinhos. Quem são essas pessoas? Para que João está falando isso? Então os pais espirituais, evidentemente, são cristãos maduros, irmãos, que têm conhecimento, que têm intimidade com Deus. Uma vez que uma pessoa ela cresce espiritualmente, de verdade, que ela avança espiritualmente, ela começa a entender que o mundo é perigoso. E ela não dá mole para o diabo. Ela não dá moleza para o mundo. Porque ela sabe que o mundo é traiçoeiro. Então, um pai espiritual, um cristão, né, que já experimentou as alegrias do Espírito, que já experimentou ser usado por Deus, de verdade, que busca ter experiências com o Senhor, ele não vai querer substituir essa presença de Deus pelos prazeres que o mundo oferece. Então esse é um pai espiritual. Esse é alguém que a gente olha e fala, isso verdadeiramente é um pai espiritual. Os jovens espirituais. Ele fala dos jovens. Ele fala que os jovens já venceram o maligno. Depois ele repete de novo falando que os jovens venceram o maligno e fala que foi pela palavra de Deus. Então os jovens, ele não está falando aqui da idade de uma pessoa jovem, mas está falando de um jovem espiritual. Assim como ele fala de um pai espiritual não é uma pessoa já velha, um ancião. Não, existem homens e mulheres que alcançaram um nível espiritual que servem hoje na igreja como pais. Existem outros que são jovens. Esses jovens, ele está falando assim, olha, vocês vencem o maligno pela palavra de Deus, porque se tem uma dificuldade na juventude, é que o mundo ele vai tentar de todas as formas atrair. E aqui ele está falando que vai vencer pela palavra de Deus. Que está lá em Efésios também, capítulo 6, verso 17. A Bíblia fala, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Permanecer na palavra de Deus é muito mais do que conhecer a palavra de Deus. Permanecer é estar na palavra de Deus. Permanecer é você viver a palavra de Deus. Então, conforme você vai vivendo a palavra de Deus, nós vamos ver aqui, conforme você vai vivendo a palavra de Deus, mais você vai estar fortalecido. E o jovem, ele não deve continuar jovem, ele deve se tornar um pai. A palavra de Deus, então, é uma das armas mais eficazes para a gente derrotar o diabo.
Aí ele vem com o terceiro nível. Então, pais, ele coloca os jovens, e agora ele coloca filhinhos, de novo. Por isso que é importante a gente ter uma Bíblia, né, no grego, para a gente conferir, ver o significado das palavras. Então, os filhinhos aqui, lá era a palavra o quê? Teknion. Aqui a palavra é paidion. Essa palavra paidion não significa nascido, significa recém-nascido. É que nasceu agora. E aí o João agora ele está se dirigindo a essas pessoas. A carta dele está falando com esses irmãos. Os irmãos que nasceram agora. Que aceitaram Jesus como seu Salvador no momento. João então ele dá a ideia de que essas pessoas, quem são essas pessoas? Além de ser esse crente recém-nascido, mas significa um crente imaturo. Um crente que ele ainda não está desenvolvendo a sua espiritualidade. Ele tem que andar sob a autoridade dos pais, dos tutores. Eles não cresceram ainda em Cristo. Aí ele fala assim, olha, vocês conhecem o Pai, mas ainda precisam crescer espiritualmente. Uma criança não pode ficar criança eternamente. Ela precisa crescer. Então o João está falando isso aqui, e falando com cada um. E aqui então o resumo disso aqui essa é a família cristã. Né? Pai, jovens, filhos, todos nascidos. Mas alguns ainda não saíram da infância. Tem crente que continua do mesmo jeito. Ele aceitou Jesus, mas ele não avançou. Ele não está crescendo espiritualmente. Mas tem outros que já entraram na idade adulta espiritual. Aqueles que entraram na idade adulta espiritual, que são pais, não são mais jovens. E você tem que entender bem isso aqui. Nós estamos falando de pais espirituais. O mundo ele não atrai mais esse tipo de cristão que está amadurecendo. Só que você pode estar se perguntando assim, mas pastor, como que pode um negócio desse? Porque eu fico sabendo às vezes de pastores, de apóstolos, que caíram, né? Caíram em adultério, caíram em outras coisas do mundo aí. E aí eu quero falar para você, irmão, que título, hoje, esse pastor, apóstolo, isso está sendo vendido como título. Na Bíblia isso não é título, isso é dom. Entendeu? E aí as pessoas então, elas acham que, por exemplo, crescer, o que é crescer? É me tornar um pastor. Mas às vezes a pessoa tem o título de pastor, mas ele não é um pastor. Às vezes a pessoa tem um título de apóstolo e não é um apóstolo. Um título de profeta e não é um profeta. Porque isso tem a ver com dom. Tem a ver com dom. E aí a gente vê essas pessoas caindo por aí. Por que estão caindo? Porque não tem maturidade espiritual. Porque se tivessem maturidade espiritual, fossem pais espirituais, eles não seriam atraídos pelo mundo mais. Se tivessem tido uma experiência com o Senhor profunda, eles não voltariam mais para trás. Eles não seriam mais atraídos pelo mundo. Então, conhecimento bíblico, escola teológica, e eu tenho teologia, tá? Não sou contra os teólogos, não. Sou formado pela Faculdade Metodista, tá bom? Daqui de São Bernardo, tá? Tenho também estudo no aconselhamento pastoral, então não sou contra estudo de forma alguma. Acho que tem gente falando que crente não deve fazer faculdade, eu acho que crente deve fazer faculdade sim, entrar lá, ser luz do mundo, né? Ser sal da terra, e a gente ganhar essas pessoas para Jesus, levar o evangelho. Nós estamos no mundo, não adianta, irmão, você querer fugir. Mas você precisa de crescer espiritualmente. Fala para o irmão, você tem que crescer espiritualmente, irmão. Então, apesar do conhecimento bíblico, ele fazer parte do crescimento espiritual, não quer dizer que uma pessoa é madura por ter conhecimento.
Porque mais importante do que o conhecimento é você usar a prática daquilo que você sabe. Não é verdade? De que adianta uma pessoa estudar medicina e não praticar a medicina? De que adianta uma pessoa estudar administração e não praticar a administração? O que vale é a prática. Então, um pastor, ele tem que ter práticas de pastor, dons de pastor, né? Dom para pastor. Dom não é título. Fala para o irmão, isso não é título. Colocar um paletó, uma gravata, usar uma Bíblia, isso qualquer pessoa pode fazer. Então, aquele que é maduro espiritualmente, irmãos, ele vai perceber que as atrações do mundo não passam de brinquedos, e aí ele vai poder dizer como Paulo. Lá em 1 Coríntios 13:11, Paulo diz o quê? Ele fala, olha, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, peraí, você aceita Jesus, mas você ainda é um recém-nascido, depois você se torna ali um menino, um jovem, e às vezes você ainda vai fazer alguma besteira na vida. Mas você não pode parar por ali, você tem que querer crescer, você tem que querer avançar. E aí, lembrando com vocês, domingo passado eu não preguei, então preguei no domingo retrasado. A gente falou sobre a comunhão e o amor. Ele fala que quem não ama está em? Quem não ama está onde? Oi? Isso, 2 irmãos lá atrás, estou esperando o resto responder. Quem não ama está o quê? Em trevas. Né? Quem não ama está em trevas. E nós estamos no mesmo texto. Agora ele chega lá no versículo 15, aí ele fala, não ameis o mundo. A palavra é a mesma, ágape. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele fala que quem não ama está em trevas. Mas agora ele vai falar que quem ama o mundo também não está bem. Versículo 16 e 17, ainda ele fala assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então vamos lá. Ele ele falou lá, filhinhos, se dirigindo a toda a igreja, todos os irmãos, amém? Entendeu isso? Aí ele pega e fala, dos pais, dos jovens, dos filhinhos, como níveis espirituais, tá bom? Você entendeu os níveis espirituais que ele fala aqui? Ele está dizendo de níveis espirituais. Agora ele chega, ele apresenta para a gente 2 estilos de vida, a partir do versículo 15. Uma pessoa vive a vida dela em função da eternidade. Ele pensa que essa terra aqui não é nada para ele. Ele pensa, essa terra não é o meu lugar. Meu pai falava assim, eu não sou daqui, eu sou do céu. Eu sou forasteiro aqui. E ele gostava que a gente cantava aquela música assim, olha, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Quem conhece essa música aí? Ninguém, né? É lá perto do Martinho Lutero, tá bom? Ele então coloca aqui pra gente que existem 2 tipos de pessoas. O indivíduo mundano, ele vive em função dos prazeres da carne. Então vamos lá, um vive pela eternidade, outro vive pelo tempo. Ele pensa assim, eu não posso perder tempo na vida, eu tenho que aproveitar a minha vida, eu tenho que conhecer aquele lugar lá que eu nunca vi, eu preciso lá conhecer, eu vou guardar dinheiro para isso, o meu sonho é ir para Disney, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E as pessoas vivem em função de aproveitar ao máximo a vida, porque ele pensa, o tempo está acabando,
e eu preciso aproveitar ao máximo. O outro, ele pensa, eu vou viver para Jesus. Eu quero um dia me encontrar com Jesus, eu quero um dia estar na eternidade. O cristão, então, consagrado, ele vive pelas alegrias do Espírito. Mas o cristão que ama o mundo, que às vezes ainda é uma criança, ele ainda se sente muito tentado pelo mundo, ele ainda não conseguiu desenvolver e andar pelo Espírito, porque se ele andar pelo Espírito, ele não vai mais agora andar debaixo dessa lei. O cristão assim, ele nunca vai ter paz, ele nunca vai ter segurança. Por quê? Porque ele está atrelado a uma coisa mutável. Muda, o tempo todo as coisas mudam no mundo. E aí a gente tem aqui, olha, um dos benefícios principais, ou melhor, secundários, da salvação, é o privilégio de conhecer a vontade de Deus. Lá em Atos capítulo 22, verso 14, o Paulo disse para uma pessoa, ele disse assim, olha, então, o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da tua própria boca. Deus, ele deseja, irmãos, que nós tenhamos conhecimento. Deus, ele deseja que você tenha conhecimento. Vamos lá em Colossenses capítulo 1, verso 9. E qual que é o conhecimento que Deus quer que você tenha? Conhecer a vontade de Deus. Fala para o irmão, Deus quer que você conheça a vontade dele. Mas qual que é a dificuldade das pessoas conhecerem a vontade de Deus? A dificuldade é que as pessoas não estão crescendo espiritualmente. Nós vamos ver isso aqui. Colossenses capítulo 1, versículo 9 diz assim, olha, por essa razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de repetir, e de pedir, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Ele está falando, olha, ele está orando, ele está pedindo para que os irmãos transbordem de conhecimento, de pleno conhecimento, completo, pleno, da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, para a gente que é cristão, não se trata apenas de você saber se determinada ação é certa ou errada. Porque ele está dizendo, não ameis o mundo. Mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente tem que começar a discernir um pouco as coisas. A questão aqui não é certo ou errado, é bom ou é mal. A chave aqui é qual é a vontade de Deus para mim. Fala assim, Deus. Fala assim comigo, Deus. Qual é a tua vontade para a minha vida? Essa é a questão. Se isso é a vontade de Deus, não é se é bom ou se é ruim, mas se isso é a vontade de Deus ou não. Só que Deus, ele não deseja apenas que a vontade dele seja conhecida, mas ele quer que a vontade dele seja compreendida. Nós precisamos de ter uma compreensão da vontade de Deus. Vai lá em Efésios 5,17. Paulo diz assim, olha, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Procurem compreender qual que é a vontade do Senhor. Não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Vamos lá agora no Salmo 103, verso 7. Continuamos falando desse conhecimento da vontade de Deus. Olha só. Manifestou os seus caminhos para quem que ele manifestou os caminhos? Para quem que ele manifestou os caminhos? Deus manifestou os caminhos para quem? Moisés. E os seus feitos? Aquilo que ele faz, ele mostrou para quem? Para quem? Para o povo de Israel. Então olha uma diferença aqui. Israel sabia o que Deus fazia.
Legal a gente saber o que Deus faz. Quantos irmãos aqui já viram Deus fazendo coisas? Mas Moisés, ele também sabia o que Deus fazia. Mas ele não sabia somente o que Deus fazia, mas ele sabia por que Deus fazia. Deus não quer que você apenas saiba que Ele pode fazer, mas Ele quer também que você saiba por que Ele faz. E aí quando a gente sabe por que Deus faz, a gente começa a entender às vezes, porque às vezes a gente não entende tragédias, às vezes a gente não entende coisas ruins que acontecem. Por isso nós precisamos crescer espiritualmente. Enquanto nós somos recém-nascidos, enquanto nós somos jovens, não vamos entender. Precisamos crescer, precisamos tornar um novo nível. Deus quer então que você não entenda apenas a vontade dEle, mas que você entenda o propósito dEle na sua vida. Só que uma vez que você descobre o propósito de Deus para a sua vida, e aqui a gente está ainda falando do crescimento espiritual. Uma vez que você descobre o propósito de Deus para a sua vida, a vontade de Deus, você tem que fazer a vontade de Deus com todo o coração. Fala para o irmão, faz a vontade de Deus com todo o coração. Primeiro eu preciso descobrir, mas agora que eu descobri eu preciso fazer. Tá certo? Vamos lá em Efésios capítulo 6, verso 6. Olha só o que a Bíblia fala: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração, fala de coração, a vontade de Deus. Irmãos, às vezes você vai fazer sem ter vontade. Mas se você sabe que é a vontade, você precisa decidir fazer a vontade. Você depois que você se torna adulto, você não faz só o que você quer. Você às vezes tem que fazer coisas que você não quer fazer. Então ninguém vai agradar ao Senhor, ninguém vai agradar a Deus falando da sua vontade. Não adianta só a gente falar da vontade de Deus. Mas a gente tem que fazer aquilo que Ele ordena para a gente. Entende? Vamos fazer aquilo que Ele ordena. Vamos lá em Mateus capítulo 7, verso 21. Olha só para você entender mais um pouquinho aqui. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Então Efésios fala que eu tenho que fazer de todo o coração. Mateus, ele fala que eu preciso fazer a vontade do Pai. Colossenses fala que eu preciso conhecer qual que é a vontade do Pai. Como que eu vou fazer a vontade do Pai se eu não conheço? Agora vamos lá. Quanto mais a gente obedece, eu sei qual que é a vontade de Deus. E às vezes eu não estou afim de obedecer, mas eu sei que é a vontade de Deus, eu vou obedecer. Eu obedeço essa vontade. E quanto mais alguém obedece a Deus, mais ele se torna capaz de experimentar, de conhecer a vontade de Deus. Entende? No começo vai ser difícil você conhecer, mas você vai orar, você vai buscar. Eu vou te mostrar já já como a gente chega aqui, para a gente descobrir esse conhecimento da vontade de Deus. Mas uma vez que você descobre, você precisa de fazer, você precisa de obedecer. Porque não adianta você falar Senhor, Senhor, não adianta você vir para a igreja no domingo. E eu não estou falando que não é para você vir, mas é que você só vai entrar no reino dos céus se você obedecer à vontade do Pai. O reino dos céus é um lugar onde Jesus comanda. Jesus disse: meu reino já está no meio de vocês. E quando Jesus ele falou para os irmãos irem, fazerem a vontade dele, eles foram manifestar o reino de Deus. Deus quer que você manifeste o reino dele, que você entre no reino dele. Mas para entrar no reino dele, a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado às forças. Nós precisamos de nos esforçar para entrar no reino de Deus, mas nós vamos chegar lá. E eu, então, conforme eu vou obedecendo à vontade de Deus, eu vou tendo mais facilidade de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está lá em Romanos 12, verso 2.
Agora, descobrir a vontade de Deus, o que é descobrir a vontade de Deus? É igual aprender a nadar. Falei para você que domingo passado eu não estava aqui, que eu saí com meus netinhos, minha esposa. Né? Minha esposa falou, olha, eles vão vir aí, puxa, era tão bom se a gente pudesse sair um pouquinho com eles. Então não dá para a gente sair durante a semana, porque a minha esposa está lá no conselho, eu estou trabalhando aqui na igreja. Então ficou meio complicado para a gente. Mas aí saímos final de semana. Chegamos lá, Natanael tem 6 anos de idade, a Daça tem 7 anos. Os dois arrumam encrenca para tudo, né? Entre eles. Fomos para a piscina. Eu gosto de água. Quem gosta de água aqui? Eu gosto de água. Vou até beber um pouquinho de água aqui, aproveitar esse momento que a gente falou disso. Obrigado pelo irmão que trouxe, que eu nem vi. Chegou arrebatado aqui para mim. Bom, nós estamos falando, de descobrir a vontade de Deus. Aí eu descubro. Como que a gente continua descobrindo? É igual aprender a nadar. Fala para o irmão, é igual aprender a nadar. Aí eu peguei, os dois não sabiam nadar. Aí eu comecei a mostrar para eles como que era para fazer. Comecei a mostrar. E eu falava, olha, vem aqui, deixa eu te segurar, eu vou te segurar. E você, olha, vai bater a mãozinha, vai bater o pé, tá bom? Vai mexendo, olha como o vô faz. E fazia para eles. Fazia para eles e nadava. E aí, de repente, que foi o Natanael, saiu nadando. Menino saiu nadando. Falei, beleza. A Daça falou, poxa vida. Mas eu falava para a Daça, deixa eu te segurar. Deixa eu ajudar você aqui, olha. Aí ela chegou lá, ela não tinha coragem. Não, mas o senhor vai me soltar? Eu falei, não vou te soltar enquanto você não estiver nadando. Mas ela não tinha coragem. Aí, no outro dia, compra uma boia para mim, vô. Falei, tá bom, vamos lá. Fomos numa loja, na cidade, e fomos lá, tinha lá uma boia, aquelas boionas de plástico. Quando ela viu aquela boia, ela falou, essa que eu quero. Falei, mas essa não é boa para você. Não, vô, mas é essa que eu quero. Eu falei, não vou comprar essa para você. Eu vou comprar um macarrão. A outra custava 50 e poucos reais. O macarrão custava 8. E se eu comprasse 2, saía por 15. Mas eu não comprei por causa do preço. Eu comprei porque com o macarrão ela ia aprender a nadar. Mas com a boia ela não ia aprender a nadar. Ela ia ficar como? Você dá uma boia para uma criança, ela vai ficar lá, boiando. Né? Um ladinho para o outro, mas não vai aprender. Falei, não. Aí, contrariado, comprei. Né? Contrariei eles e comprei o macarrão. Chegou na piscina, eu falei, deixa eu amarrar o macarrão em você aqui, ó. Amarrei o macarrão nela. Falei, agora, fica aqui. Ela começou a perder o medo. Ela viu que o macarrão não deixava ela afundar. Aí eu falei, agora bate a mão, bate o pé, faz assim. Olha como o vô faz. E comecei a ensinar. Dali a pouco, a Daça estava nadando também. Sem macarrão, sem nada. Ela viu que ela podia fazer. Mas enquanto ela não tinha confiança, enquanto ela não tinha fé que ela podia, ela não fez. Enquanto ela não tinha segurança, ela não fez. E assim também é a vontade de Deus. Às vezes Deus está querendo te ensinar a nadar, entendeu? Mas você está com medo. E aí você quer uma boia. Você quer um negócio para você ficar folgadão. Você quer andar sobre as águas igual todo mundo. Você quer nadar igual todo mundo, mas você não sabe, então eu quero dar um outro jeito. Só que daí, Deus fala, não, eu vou comprar um macarrão para você. Sabe, o objetivo de Deus é te ensinar a sobreviver espiritualmente nesse mundo. Porque se você continuar com um pé lá e outro cá, você não vai conseguir.
você tem que se lançar na vontade de Deus. Deus, Ele quer te conservar perfeito e convicto de toda a vontade dEle. Abre lá em Colossenses capítulo 4, verso 12. Olha o que Paulo fala: saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós, nas orações. Qual que era o esforço dele nas orações do irmão Epáfras? Para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Você sabe que se você fizer alguma coisa sem fé, você pecou? Se você vai fazer alguma coisa que você não tem certeza, você está em pecado. Você tem que ter certeza do que você está fazendo para você não estar em pecado. E aqui ele fala que ele ora para que esses irmãos sejam conservados perfeitos e plenamente convictos, tenham convicção de toda a vontade de Deus. Eles não tenham dúvida de qual é a vontade de Deus, mas fala a verdade. Quantos aqui às vezes têm dúvidas de qual é a vontade de Deus? Para isso a gente precisa do quê? De alcançar a maturidade espiritual, irmãos. A criança pequena, os filhinhos, o recém-nascido, ele está sempre perguntando. Às vezes tem gente que está com 5 anos já de convertido, mas ainda é um recém-nascido, porque não cresceu. Mas ele está sempre perguntando aos pais o que é certo, o que é errado. Só que quando a gente começa a conviver com o pai, ou melhor, pensa na criança, a criança começa a conviver com os pais. Ela sempre pergunta para o pai: pai, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Isso é certo? Isso não é? A criança, ela não sabe, mas ela vai sendo disciplinada. Vai tendo comunhão com o pai. E ela vai sendo treinada pelos pais. Você que é pai, você precisa treinar seus filhos. Estou falando isso na vida normal. Mas você também tem que treinar eles espiritualmente. Eles vão, aos poucos, você vai treinando eles. Eles vão descobrindo o que você deseja que eles façam. A criança, às vezes, ela chega disciplinada, ela chega a ler os pensamentos do pai. E só de observar a cara do pai, a cara que o pai fez, ele já sabe: opa, pisei na bola. Não devo fazer isso. Não devo fazer isso. A expressão facial, os olhos. Um cristão imaturo, o que ele está sempre fazendo? Ele está sempre perguntando para os amigos: qual que será que é a vontade de Deus para a minha vida? Ele morre de vontade de conhecer a vontade de Deus. Ele quer saber qual é a vontade de Deus. E ele está sempre indeciso. Mas o cristão maduro, aquele que é pai, espiritual, ele permanece inteiramente dentro da vontade de Deus, e ele sabe aquilo que Deus quer que ele faça. Ele não tem dúvida. Agora chegamos no ponto. Como que a gente então pode descobrir a vontade de Deus? Eu vou te dar 4 pontinhos aqui para você descobrir. Só que você precisa de querer. Tá bom? Lá em Romanos capítulo 12, verso do 1 ao 2, o processo ele começa como? Ele fala assim: olha, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos, como o que, irmãos? Como o que? Sacrifício vivo. Sacrifício é fácil de fazer? Sacrifício você não tem que se esforçar para fazer? Às vezes as pessoas pegam esse texto e descolam ela do versículo 2. Mas a carta é uma só. E não vos conformeis com esse século, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com esse século, com este mundo, para que você saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quem quer saber qual é a vontade de Deus aqui? Beleza. Só que o cristão que ama o mundo, ele é crente, ele aceitou Jesus.
Ele está morrendo de vontade de saber qual é a vontade de Deus para a vida dele. Mas ele continua com o pé no mundo. As coisas do mundo atraem demais ele, então ele nunca vai descobrir a vontade de Deus. Vou te mostrar por quê. Porque o Pai, ele vai compartilhar os seus segredos com aqueles que obedecem a ele. Deus vai compartilhar os seus segredos com aqueles que são obedientes a ele. João, capítulo 7, verso 17. Nós vamos voltar em Romanos ainda. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Qual que é a doutrina? Ensino. A palavra doutrina, no Novo Testamento, significa ensino. Se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo, quem fala isso é Jesus. Então, deixa eu te falar, a vontade de Deus não é um self-service espiritual. Quem vai aqui no self-service? Chega lá, dá uma olhada, vou comer salada, né? Comer uma salada, não quero, isso aqui, ovo eu como todo dia lá em casa. Vou comer filé mignon. Ele vai lá, não, ovo de jeito nenhum. Ele vai, pega aquelas coisas que ele não come em casa, pelo menos é essa a tendência, né? Mas a vontade de Deus não é um self-service, onde você escolhe aquilo que você quer e você deixa o resto. A vontade de Deus, ela tem que ser aceita na sua totalidade. Você precisa de aceitar a vontade de Deus na sua totalidade. E isso é sacrifício. Você precisa de se sujeitar a Deus. Então, você quer descobrir qual é a vontade de Deus? Apresente então o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tudo começa, fala assim, tudo começa para descobrir a vontade de Deus com uma entrega. Fala para o irmão, você tem que se entregar totalmente. Senhor, olha, tudo bem, até aqui tudo bem, mas daqui para lá não. Beleza. Posso continuar fazendo parte da igreja? Pode. Você vai continuar sendo um recém-nascido. Você vai continuar sendo uma criança espiritual. Talvez você chegue a se tornar um jovenzinho, se você começar a se fortalecer na palavra. Porque o jovem, ele vence o mundo na palavra. Mas é uma decisão sua. Inclusive, amar é uma decisão. Amor é um caminho. Paulo fala, eu vou mostrar para vocês um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. E o mesmo amor que ele está falando lá, é a palavra que ele usa aqui, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Você continua amando o mundo, continua querendo o mundo, tudo bem. Mas você quer o Senhor, tem que sacrificar. Fala para o irmão, tem que sacrificar. Segunda coisa, primeiro, sacrifício, entrega. Segundo, ele revela através da sua palavra. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O cristão mundano, ele não anseia pela palavra. Quando ele lê a Bíblia, ele aproveita pouco ou aproveita nada. Se a pessoa continua com esses hábitos mundanos, ela não quer mudar, ela não vai aproveitar muito a palavra de Deus. Mas o cristão espiritual, o que ele faz? Ele separa tempo a cada dia para ele ler, para ele meditar sobre a palavra. Ele encontra nas páginas da Bíblia a revelação, ele encontra a vontade de Deus, ele aplica a vida cotidiana dele. Então, a segunda coisa, eu preciso então, primeiro, eu preciso sacrificar. Segundo, eu preciso agir de acordo com a palavra de Deus. Terceiro, eu posso saber qual é a vontade de Deus pelas circunstâncias. Deus, ele opera de maneiras maravilhosas, né? Atraindo ou abrindo e fechando portas.
Mas nós devemos sempre confrontar. Às vezes alguém pensa assim, essa porta abriu, mas essa porta é do Senhor? Eu lembro uma vez que eu orei por um rapaz, e ele estava firme na igreja. E ele falou assim, ora por mim para mim conseguir um emprego. Eu orei. Quando ele conseguiu um emprego, ele falou assim, Deus abriu uma porta para mim. Aonde que ele abriu para você? Era uma videolocadora na época. Faz tempo, hein? E aí ele foi trabalhar naquele lugar. Eu falei para ele, rapaz, você tem certeza que é para você ir trabalhar nesse lugar? Ele falou, foi a porta que Deus abriu. Eu falei, mas Deus pode abrir muitas outras. Esse daí pode não ser de Deus. Falei, é melhor você ir para o acampamento da igreja no final de semana, depois você vai. Ele falou, não, pastor, eu vou trabalhar. Eu falei, então tá bom, a decisão é sua. E ele foi, e nunca mais ele ficou firme na igreja. Hoje ele não faz parte da igreja mais. Por quê? Porque ele viu uma porta aberta, ele falou, é Deus que abriu. Mas nem toda porta que se abre é Deus abrindo. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente tem que conhecer a Bíblia e a gente tem que confrontar essas circunstâncias com a palavra de Deus. Se a palavra de Deus está de acordo com aquilo ali, então tá, então essa é a vontade de Deus. Se a palavra de Deus não está de acordo com aquilo ali, então essa não é a vontade de Deus. E por fim, Deus ele conduz o cristão também a descobrir a sua vontade por meio da oração e da operação de Deus no nosso espírito. Então você ora, você começa a orar por uma decisão, e aí você vai ouvir a voz do Senhor. Falei para você, já algumas vezes aqui na igreja, que ouvir a voz de Deus, audivelmente, eu só ouvi uma vez. Só uma vez pensei que estava ficando doido. Mas as outras vezes que eu ouvi a voz de Deus, todas foram no meu interior. Então tem uma circunstância, tem alguma coisa acontecendo, eu oro a Deus, eu confronto isso com a palavra de Deus, e eu sigo a direção que Deus vai dar no meu espírito. E a Bíblia fala que a paz de Deus é o árbitro do nosso coração. Então você vê que eu preciso da oração, eu preciso da palavra, eu preciso de sacrifício. Tudo começa, fala para o irmão, tudo começa com sacrifício. Por que a gente tem que confrontar toda a circunstância, tudo aquilo que acontece com a palavra de Deus? Porque o diabo pode enganar a gente com os nossos desejos, nossas vontades. Sabe, aquilo que você mais deseja, de repente aconteceu, mas é de Deus? Será que Deus tem isso para você? Pode ser um desejo que não tenha nada a ver com a sua vida, que não seja bom para você. Fala para o irmão, às vezes você quer uma boia. Fala para o irmão, às vezes você quer uma boia, mas Deus te dá um macarrão. Sabe, o diabo ele pode usar coisas para enganar a gente que é crente. Ele pode colocar pessoas na sua vida, Satanás colocar pessoas na sua vida para te atrapalhar de servir Jesus. Colegas, entre aspas. E eu não estou falando para você se afastar das pessoas, mas tem gente que você precisa de estar crescido espiritualmente para você ter amizade com elas. Porque senão você é influenciado por elas. E Deus quer que você influencie. Deus quer que você saiba a vontade dEle. Deus quer que você conheça para você poder obedecer. João, então, ele termina o texto lá, dizendo para a gente assim, olha, o mundo passa. O mundo passa. Deixa eu te falar, toda nação, por mais grandiosa que seja, ela entrou em decadência.
E ela acabou sendo conquistada por outra nação. O que leva a gente a pensar de que nós seremos uma exceção? Às vezes a gente pensa que o nosso país está aqui tão longe da guerra, tão longe das coisas. E talvez aconteça algo que a gente não está esperando. Pelo menos 19 civilizações do mundo desapareceram, irmãos. Aquele que não conquista é conquistado. Nós precisamos conquistar a nossa vida espiritual, ou seremos conquistados pelo mundo espiritual. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Aquele que ama as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. E ele termina lá, no 17, dizendo, o mundo passa. João, ele diz que os cristãos que se dedicarem então a fazer a vontade de Deus, a obedecer, a Bíblia fala, eles vão permanecer eternamente. Nos tempos bíblicos, os cristãos eles viviam em tendas. A maioria dos cristãos viviam em tendas. Porque Deus não desejava que eles se assentassem e se sentissem em casa nesse mundo. Nós não fazemos parte deste mundo. Nós somos forasteiros nessa terra. Nosso lar está nos céus, onde a gente vai viver por toda a eternidade. O mundo passa. As coisas do mundo vão passar. João está dizendo assim para a gente, olha, falei esse tanto de coisa para vocês, mas vou dar uma boa dica para vocês. Vocês escolhem, vocês ficam no mundo ou não. Mas se você ficar no mundo, eu quero dizer para você, o mundo passa. Vai acabar, tudo vai acabar. As coisas do mundo, elas não são eternas. Mas a vontade de Deus é por toda a eternidade. E aí, eu queria que hoje você avaliasse que nível espiritual você está. Você é um filhinho? Você é um jovem? Ou você é um pai espiritual? Qual o seu nível espiritual? E aí, depois que você analisa qual que é o seu nível espiritual, aí você precisa tomar uma decisão. Você precisa de crescer. Talvez você pense assim, eu sou um pai espiritual. Você pensa que não precisa de crescer. Precisa. Porque um pai nunca pode deixar de crescer, porque sempre vai ter novos desafios para ele. A gente precisa de saber. E a gente precisa de decidir. Se a gente quer crescer espiritualmente, se a gente quer ter intimidade com Deus. E aí você tem 2 estilos de vida para você escolher. Um em função da eternidade, outro em função do tempo. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Se quiser colocar aquela música Vai Valer a Pena. E eu queria que você orasse a Deus agora. Ora a Deus, fala com o Pai. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Qual o seu nível espiritual? Doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. E agora você tem que tomar uma decisão. Que amor é uma decisão. O ágape é uma decisão, é um caminho que a gente escolhe. João fala para você não amar o mundo, porque o mundo vai passar. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes.
direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Espírito Santo de Deus, ministra, Senhor Deus, os corações, ministra as vidas aqui nessa manhã. Vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se você decidiu que você quer descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida, começa pelo sacrifício, pela entrega. Talvez você está aqui nessa manhã e você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Esse é o primeiro passo, para depois você poder fazer a sua entrega. Talvez você está aqui hoje também, talvez você está desviado, você saiu dos caminhos do Senhor e você sabe que você precisa de voltar para Ele. Eu quero te dar a oportunidade para você levantar a sua mão e eu vou pedir para alguém aí orar por você. Não vou pedir para você vir aqui na frente. Vou pedir para alguém aí orar por você. Você só levanta a sua mão. Se você quer se reconciliar com o Senhor, se você quer aceitar Jesus como seu Salvador. Em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena. Será que tem alguém aqui também nessa manhã que de repente você quer conhecer realmente a vontade de Deus? Vai valer a pena mesmo, eu sei. Você já aceitou Jesus, você já está na igreja, mas você quer conhecer a verdadeira vontade de Deus. Aí eu vou fazer um outro apelo agora para você. Fazer uma entrega. E você não andar mais, agora é uma entrega, um sacrifício vai fazer para Deus. Tudo começa assim. Primeiro você entrega. E aí o Senhor vai ajudando você a crescer. Se tem alguém que quer fazer uma entrega hoje para Deus, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, se tiver alguém assim.